Olá! Quando um dos meus trigêmeos, o André, com 8 anos, começou a apresentar dificuldades escolares, inicialmente eu e meu marido pensávamos que ele era preguiçoso ou manhoso. Ele era muito diferente dos irmãos e dos coleguinhas, mas ainda assim nós achávamos que aquilo era temporário. Até que um dia a professora da terceira série me chamou e me falou que eu precisava procurar auxílio de um profissional da saúde, porque ela percebia que o que ele tinha e o que acontecia na sala de aula ia além das dificuldades escolares aparentemente normais. Então foi bem difícil para o meu marido aceitar que precisávamos procurar um neuropsiquiatra. Ele não aceitou no início, mas nós fomos. Bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline, sou tutora para disléxicos e ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares. Antes de continuar a minha história, aproveite, comece a me seguir, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com outras mães que os ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares. Antes de continuar a minha história, aproveite, comece a me seguir, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com outras mães que também precisam saber sobre a dislexia. Já pega esse aviãozinho aqui do lado, já manda para sua amiga, para a professora do seu filho, para a diretora da escola, para que ela conheça, que ela participe das lives e dos conteúdos aqui no Enfrentando a Dislexia. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Depois de mais ou menos 2 anos, entre trocas de profissionais, testes e avaliações, chegamos ao diagnóstico de dislexia para o André, né? E logo em seguida descobrimos que eu também tinha dislexia. Quer dizer, eu tenho dislexia. E por que a pessoa que acaba tendo dislexia, ela não tem dislexia por um período? Porque a dislexia é hereditária. Então, quem tem dislexia nasce disléxico e será acompanhado pela dislexia até o final da vida. Descobrir a dislexia em nós foi um choque no início, porque essas palavras nos assustavam. Era algo que não tínhamos a menor noção. Tínhamos a impressão de que era algo muito difícil de conviver e que iria, de alguma forma, formar, ou tornar, ou limitar a vida do nosso filho. E foi aí que eu lembrei de como era difícil a minha vida na escola também, na idade do meu filho. Só que pouco tempo depois dos nossos diagnósticos, vi a possibilidade de começar a estudar. Eu vi a possibilidade de voltar aos estudos. E comecei a estudar sobre a dislexia para ajudar o meu filho. E eu fui estudar. Eu fui buscar conhecimento. E nessa trajetória, finalmente, me senti entrar dentro do meu corpo. E tudo o que estudava, eu me via. E eu via a minha infância e a vida atual do meu filho. Quem me segue aqui há algum tempo sabe que a dislexia é um transtorno, né, neurobiológico específico da aprendizagem, da leitura e da escrita, e sabe também que a dislexia não impede ninguém de aprender. Os disléxicos aprendem, só que de uma forma diferente. Quando ele entra nessa forma diferente, quando ele entende, encontra essa forma diferente, tudo vai se encaixando e ele vai aprendendo a aprender. É isso mesmo. Ele vai aprendendo a aprender e descobre caminhos de compensação para o seu cérebro, que trabalha diferente do cérebro das pessoas não disléxicas. A criança ou jovem disléxico que está nesse período de intervenção, e se você fizer, né, precocemente, para que ele tenha um percurso escolar tranquilo, é a melhor opção, é o melhor caminho. Porque lá na frente ele vai ter essa compensação, lá quando ele for mais adulto. E isso vai fazer toda a diferença, porque a criança ainda não consegue fazer essa compensação quando é disléxica. Mas lá na idade adulta, sim. Mas com as estratégias certas, com a intervenção dos profissionais, ela vai conseguir ser um disléxico que lê, que escreve bem e compensa, que nem mostra. O compensar, eu quero dizer, nem mostra aquela dificuldade na leitura, ou na escrita, ou qualquer outra dificuldade que o disléxico tenha. Quando eu comecei a entender tudo isso, através das terapias do André e através dos meus estudos, eu descobri finalmente que eu também poderia aprender a aprender.
E aí, meu povo, ninguém me segurou mais. Uma sede de conhecimento tomou conta de mim. E mesmo sem muito tempo, mesmo tendo que me dividir entre tarefas de casa, o corre-corre com os trigêmeos, eu tenho trigêmeos, são 2 meninos e uma menina, então é tudo muito corrido. Mas assim mesmo eu aprendi a organizar o meu tempo de forma que tudo pudesse se encaixar. Eu precisava mostrar ao André que a dislexia jamais iria barrá-lo ou impedi-lo de aprender e de levar uma vida como qualquer outra criança da sua idade. Isso me fortaleceu de uma maneira que eu fiquei imparável. Descobri aos 38 anos de idade que eu não era incapaz, que eu não era burra, como imaginava, que eu não tinha nenhum problema. Descobri aos 38 anos de idade que eu era disléxica. A dislexia me deu uma força, uma motivação que vocês não têm ideia. Bom, eu descobri tudo isso, mas continuava com todos os meus afazeres rotineiros, como vocês. Trabalho, casa, filho, marido. Às vezes os pais estão morando com vocês, já são idosos. Então, aquela bagagem que cada família traz com você. Então, todos os afazeres rotineiros, como antes, e agora com mais um objetivo para estudar. Então, eu tinha tudo aquilo de antes, com mais os estudos que tinham acabado de chegar na minha vida. Eu precisava estudar para apoiar o meu filho. Eu precisava estudar para recuperar o tempo perdido. Então, eu aprendi a usar a minha agenda como guia, como um diário, né? Como um guia mesmo, semanal das minhas atividades. Eu precisava ter tudo ali na minha linha de visão para não perder e não me atrapalhar com tudo que já tinha para fazer. Então, gente, hoje eu anoto na agenda tudo o que vocês possam imaginar. Tudo mesmo. Por que isso? Porque eu lembro que quando eu era pequena, eu até contei numa outra live aqui, que quando eu era pequena, me chamavam de atrapalhadinha. E eu não entendi o porquê. Até naquele período eu era adolescente, eu não sabia que eu tinha dislexia. E hoje em dia, às vezes acontece, né? Como já aconteceu, as crianças eram pequenas. E aí eu estava acompanhando eles no carro com mala, lancheira, aquela coisa, livro. Criança pega uma mão, pega a outra, atravessa, né? A rua, abre carro e bota a tralha toda lá dentro, bota as crianças também. Cadeirinha, vocês sabem, né? Vocês já passaram por isso também. Não sei se vocês têm 1, 2 ou 3 filhos. Mas aí uma vez uma bedel me viu e falou: Nossa senhora, a senhora precisa de ajuda? Nossa, a senhora tá tão atrapalhada, né? Eu olhei com uma cara de brava para ela. Falei: Não tô atrapalhada, não. Obrigada pela sua disposição, mas não sou atrapalhada e não estou atrapalhada. Muito obrigada. Aí lembrei do que os jovens me falavam e meus amigos. E aí eu falei, putz, fiz a conexão, né? Dislexia. E eu nunca ia imaginar que a dislexia iria afetar até essa área de coordenação motora, essa área de organização, né? E hoje em dia eu ponho tudo mesmo. Até o dia que eu lavo a minha cabeça, tenho anotado aqui na agenda. Quando acordo, já tenho tudo anotado. Para aquele dia, né? Para aquele dia, como hoje, estava tudo anotado para hoje, tudo que eu fiz hoje. E conforme eu vou realizando as tarefas, eu vou dando um check. E esse check me dá uma satisfação de dever cumprido. Porque eu não paro pela metade. Eu faço o que eu tenho que fazer naquele dia. Às vezes acontece que tem coisas que eu não consigo terminar, eu deixo para o dia seguinte. Mas eu termino. Eu aprendi durante esses 6 anos que a administração do tempo é fundamental para o disléxico. E a agenda se tornou uma ferramenta ultra necessária para todos nós aqui em casa. Então, eu estudei e apliquei meus conhecimentos com meu filho e comigo. Me formei tutora para disléxicos aqui na Itália, fiz uma faculdade e olha que eu achava que eu nunca iria conseguir terminar a faculdade ou fazer uma faculdade. E hoje eu sou pós-graduada em psicopedagogia. Então, depois de tudo isso, eu desenvolvi a minha metodologia. Nesses 6 anos, eu e o meu filho, né, juntos nessa caminhada de estudo, de aprendizagem. Hoje o André está indo para o ensino médio. Ele fez as avaliações finais, né? E agora em julho passou com excelentes notas. E olha que aqui na Itália as provas são escritas e orais.
e eles ainda precisam entregar um trabalho parecido um TCC de universidade. Mas a prova que vale mais é a prova oral, não é a prova escrita. No caso do disléxico, como nós sabemos que tem vários tipos de disléxicos, vários tipos de graus da dislexia, da descalculia, da ortografia, a gente sabe que o plano de ação dos profissionais, ou intervenção, ou até mesmo as adaptações escolares, não são iguais para todos. Então, pode ser que o seu filho, se tivesse uma prova oral na escola dele, ele iria se sair super bem. No meu caso, meu filho ele é um pouco tímido, ele se sente ainda um pouco inseguro, então, nas provas orais, ele tem meio que um receio. Mas nessa prova, se ele não tivesse passado, se ele não tivesse ido bem como ele foi, ele não teria passado. Então, ele se empenhou muito, várias semanas produzindo o estudo dele, várias semanas produzindo o TCC dele. Ele fez tudo sozinho, só no momento da repetição, nós fizemos juntos, fizemos os flashcards juntos, fizemos o mapa mental. E isso trouxe para ele uma segurança que parecia, sabe, aquele rio calminho que desce assim, sabe, e cai numa cachoeira. Então, meu filho parecia, quando ele estava falando, parecia um rio. Imagina uma bancada com todos os professores, a diretora. E aí, um rio descendo assim, ele falando. No final, desceu a cachoeira, porque o final, a última apresentação, foi que ele tocou violão, porque a escola dele tem aula de música, para quem quer, né? Quem entra na escola de música. E ele tocou violão, então a última parte foi essa. Os professores aplaudiram, foi muito emocionante. Imagina se eu não chorei, né? Eu, chorona, como sou. E o que eu quero dizer, gente, mães, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero te dizer que o meu método está mastigadinho e pronto, só para você estudar e aplicar. Teremos 5 aulas ao vivo, onde você poderá tirar as suas dúvidas e fixar ainda mais o conteúdo. Eu quero te transformar numa agente da dislexia, numa tutora de disléxicos, para que você não ajude só o seu filho, mas ajude a professora do seu filho, ajude as crianças que estão em volta de você, ajude aquela mãe que está perdida, não sabe como iniciar a trabalhar com o filho tem dislexia. Eu já sei, eu posso te ajudar. Indicando o canal, falando sobre o canal do YouTube do Enfrentando a Dislexia, passando as informações que a gente dá aqui de conteúdos riquíssimos e só no nosso canal. Olha, eu vou ser sincera, não é porque esse canal é do Enfrentando a Dislexia e eu tô sempre falando e sempre, né, comentando, mas tem coisas que eu ensino aqui que eu não vejo em outros canais que falam sobre dislexia. Então, a riqueza de conteúdo que vocês acham aqui, que as pessoas que nem me conhecem, às vezes me escrevem e falam, olha, eu usei aquela técnica que você falou e deu certo. Então, assim, a gente está aqui justamente para mostrar e passar que tudo isso que tem nas nossas redes sociais é só a pontinha do iceberg, porque o curso, mamãe, o curso tá maravilhoso. Ali sim, você vai ter noção de tudo o que está dentro do cérebro do seu filho, como ajudá-lo a estudar, qual é o método de estudo para que ele estude em menos tempo. Mas como, Carol, ele não consegue nem ler, como é que ele vai estudar em menos tempo? Dentro do curso eu te explico passo a passo sobre isso. E a quantidade e a qualidade dos materiais que eu te entrego no curso é surreal. Você terá acesso às técnicas que irão descomplicar a vida do seu filho e que ele poderá usá-las até quando for para a faculdade. Porque acho que isso, não te contei, né? Eu acho que eu não falei sobre isso ainda. Mas o disléxico, se ele para de estudar, ele perde o ritmo. Ele perde ali, ele começa a trocar de novo as palavras, ele começa a regredir. A gente chama de dislexia evolutiva porque é um contínuo, é um estudo, é a intervenção que vai, é a criança, adolescente, adulto, ele continua a trabalhar, ele continua a se exercitar, ele continua a estudar, ele está ali no trabalho, e no trabalho dele ele está colocando um método de estudo para disléxicos. Então é uma evolução contínua. Isso vai dar um prazer. Quem é que não gosta de estudar, gente? Quem não gosta de estudar é porque provavelmente não tem um método de estudo, ou porque é um disléxico. Porque ele vê, em vez de ver português, ele está vendo chinês. Ele não consegue ler. Imagina se eu te der um texto aqui em chinês, mãe. Você vai conseguir ler? Não vai. Você não vai decifrar nem a letra, nem a vogal A. Não vai. Então, não dá para parar. É um contínuo estudo.
mas tudo ficará tão descomplicado para ele que será natural a vontade de estudar e aprender cada vez mais. Então, mãe, estou aqui hoje para te dizer que se você está desanimada, achando que não terá tempo para estudar, fique tranquila. Você terá tempo, sim, e terá o apoio necessário para estudar. E você será o apoio necessário para ajudar a transformação do seu filho para sempre. Outras mães já estão aplicando o método aluno disléxico, aluno vencedor, e elas aplicam nelas e nos filhos, e já estão vendo transformações com pouquíssimo tempo de aplicação. A minha metodologia devolve a você, ao seu filho, a autoestima e a confiança em si mesmo. E você não estará sozinha. Temos um grupo de mães para trocar experiências e caminharmos, né, juntas nessa caminhada. Ele precisa, e você também precisa, ter tranquilidade e paz e segurança, mãe. Sabendo quais são os seus direitos. Sabendo que você pode usar adaptações em casa. Sabendo que você pode transformar a vida acadêmica do seu filho para sempre.